Fala pessoal, tudo bem com vocês? A enigmática entrevista de Rogério Ceni, depois de mais uma atuação ruim, escancara um time sem confiança e um clube desorganizado. Vamos falar sobre o momento do Tricolor? Tem muita coisa pra gente falar a respeito. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, estou tentando decifrar a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Ouvi atentamente, mais de uma vez inclusive, algumas respostas, passei, repassei, para tentar entender o que o Rogério quis dizer nas entrelinhas, em várias frases, em vários momentos quando ele retoma alguns assuntos. Porque até agora a gente não tem a convicção se ele vai permanecer ou não para a próxima temporada. Segundo o próprio Rogério, que tem contrato até o fim de 2023, ele pretende cumprir. Adora trabalhar no clube, é o clube da sua vida, mas em vários momentos ele deixa a sua permanência em suspeição, numa possibilidade dele, enfim, ou deixar o clube ou ser deixado. E para mim, aqui está a grande novidade das últimas entrevistas, porque o Rogério vem dando esses sinais, essas letrinhas, desde antes da final da Sul-Americana. Olha, se eu não ganhar o título no dia tal, podem me mandar embora que eu abro mão da multa rescisória. Ele perdeu o título. E é visível a frustração de todos no clube. E o Rogério, a cada entrevista pós-perda do título, ele vem com uma carga negativa, com uma aura pesada, com uma nuvem sobre a sua cabeça, que está escancarando uma realidade, que está deixando transparecer de que a situação não é boa. Isso sem falar na declaração do Luciano, de que tem coisa acontecendo lá dentro, de que se sabe que os jogadores estão com direitos de imagem atrasados, premiações atrasadas, o que tudo, obviamente, favorece ou contribui para um ambiente terrível, péssimo, de um clube que está chegando no fim da temporada, mais uma vez, de forma melancólica, e que só não está sendo pior porque praticamente o clube escapou da possibilidade de rebaixamento, tem 5 pontos aí para atingir a meta dos 45 e vai conseguir, obviamente, né? Mas o que está em jogo nesse momento é uma classificação via Libertadores que pode não acontecer. Agora, o que me deixou com uma pulga atrás da orelha é porque em vários momentos da entrevista o Rogério falou que pretende cumprir, mas pode ser que o clube não queira. Bom, o Júlio Casares, pelo menos pelo que se sabe, inclusive quando renovou antecipadamente, surpreendendo o próprio Rogério, o seu contrato até o fim de 2023, se sabe que gostaria de contar com ele. O Júlio Casares sabe também que o Rogério Ceni é um ótimo escudo. Inclusive para questões não tão simpáticas à torcida, cometidas pela própria diretoria, como esses atrasos no pagamento, como a manobra para que houvesse a reeleição politicamente, para várias decisões internas tomadas pela diretoria, em que o torcedor não foi lá muito simpático à ideia. Mas o Rogério Ceni é um escudo maravilhoso, ele é o maior atleta da história do São Paulo Futebol Clube, ele é o maior ídolo da história, ele hoje está à frente do clube, é ele quem cobra que a piscina tenha água, que o departamento médico funcione, que os direitos sejam pagos aos atletas, é ele quem faz todo esse tipo de cobrança. Então, ter o Rogério Ceni ali é maravilhoso para a diretoria. Agora, a diretoria ela não é composta apenas pelo presidente. Ela é composta não só pelos pares que comandam o futebol, mas por várias pessoas no entorno, e é sobre isso que eu quero falar. Quando o Rogério volta no tema em vários momentos da entrevista dizendo: pode ser que o clube não queira, porque quando você ganha, você é o melhor do mundo. Quando você perde, o ano é de fracasso. Gente, eu só posso chegar à conclusão de que o Rogério está sofrendo uma pressão interna terrível. De que inclusive o presidente esteja sofrendo uma pressão terrível nos bastidores, de conselheiros, de aspones. O que são aspones? São os tradicionais assessores de porcaria nenhuma, que ficam no entorno do presidente, dos pares do futebol, com aquela vaia, assoprando no ouvido. Pois é, será que esse é o cara ideal?
Não sei, pois é, como ídolo interessante, mas como jogador, essas escolhas dele estão sendo certas, que é um trabalho que tem que ser desenvolvido pela diretoria, no sentido de análise e de avaliação do trabalho do técnico, mas a gente sabe que tem um entorno muito grande, especialmente no São Paulo, né, com essa pressão interna, o Rogério está falando sobre isso. Quando ele fala a todo momento, gente, eu quero ficar, mas eu não sei se o clube quer ficar comigo. É estranho ele dizer isso, porque a gente sabe que o clube, em tese, o presidente quer contar com o Rogério, renovou o seu contrato, todo mundo sabe que o Rogério é o ideal em termos de condução do vestiário nesse momento, por parte do presidente. Mas e o resto? O Rogério abre a entrevista dizendo não há planejamento para 2023. Pô, como assim? Aí depois ele disse, não gente, tem jogadores com contrato terminando e pelo que se sabe não há nenhum movimento de renovação, porque não há recursos para isso. A gente quer contratar jogadores para o ano que vem, mas não há recursos disponíveis. Todo mundo sabe da situação financeira do clube. O Rogério escancara isso a toda a entrevista, de que não tem dinheiro para contratar, sequer para renovar jogadores em fim de contrato. Pois é, mas contratou, né? Contratou o Ferrarese, contratou o Galopo, contratou o Bustos, jogadores que ele não utiliza. E ele foi perguntado sobre isso na coletiva, e ele disse, bom, o treinamento é que diz. Eu preciso colocar no campo aquilo que o treinamento me mostra. Bom, então eu só posso chegar à conclusão de que alguns atletas estão treinando muito bem. Porque ele se abraçou numa ideia de time e não a modificou. Isso é a crítica que a gente faz ao trabalho pontualmente do Rogério. Ele é bom. Se a gente for analisar o saldo do ano, talvez o São Paulo tenha chegado mais longe do que a gente imaginava. Isso eu concordo. Agora, tem algumas coisas que o Rogério tem feito que elas são passíveis de crítica. Como, por exemplo, insistir em jogadores que não estão dando resposta e não rodar tanto o elenco assim a ponto da gente ver outros jogadores que recém chegaram. O elenco é curto, é limitado, concordo, mas precisa se abraçar sempre nos mesmos jogadores? Sempre numa ideia sem tentar modificá-la? O Rogério seguiu sendo perguntado sobre a sua permanência e sempre com uma dúvida em garanti-la. Sempre dizendo, não, eu até pretendo, não, eu amo isso aqui e tudo mais, mas a gente precisa ver. Depois ele foi perguntado se até o final do ano ele quer ficar. E de novo, às vezes os outros não querem que você fique. Palavras do Rogério Ceni. Vamos lá. Depois ele colocou de novo a responsabilidade na conta dos jogadores. De que o time chegou na hora decisiva e não soube corresponder. Como aconteceu na final do Paulista, como aconteceu na final da Sul-Americana. São poucos jogadores com títulos aqui, disse o Rogério. Então a gente não conseguiu dar a resposta no momento que precisava. Até porque muitos são jovens e outros que não estão acostumados. Sim, é um elenco perdedor. Esse elenco que está hoje no São Paulo não está acostumado com isso. E se tem alguém que pode tentar passar isso para eles é o Rogério. Só que aí tem a notícia ruim, né? Ele não conseguiu. Eu imaginei que o Rogério, inclusive, fosse incutir na cabeça dos jogadores de que a possibilidade real, iminente de um título, ela fosse se verificar dentro de campo. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele fracassou nessa missão. De tentar passar para os atletas de que esse clube é vencedor, vitorioso, inclusive com o próprio Rogério, mas os jogadores sentiram isso como uma pressão negativa. Eles não foram motivados a isso. Eles chegaram pressionados lá na Argentina para jogar contra o Del Valle e não conseguiram dar resposta. Aí é um time que é um eletrocardiograma, né? Faz uma baita não, né? Mas um bom jogo contra o América Mineiro, especialmente no segundo tempo, conquista uma vitória lá nos minutos finais e depois faz esse tipo de jogo contra o Botafogo, em que eu discordo do Rogério, não acho que o São Paulo tenha controlado o jogo, ficar mais com a bola num jogo difícil, com campo alagado e tudo mais, não significa ter dominado o jogo, quando na verdade você teve uma finalização a gol. Aliás, num jogo em que o campo te prejudica tanto assim, o time não arriscar tanto de fora da área também me preocupa, ficar alçando bola para a área, o Caleri tem que se desdobrar como ponta para tentar fazer cruzamentos para ninguém na área, porque é ele quem devia estar lá, um time desorganizado, peças para isso. Mas se a realidade é não ter peças, o Rogério precisa encontrar alternativas, como encontrou em alguns momentos, mas isso não teve constância, isso não teve sustentação. E aí a gente está chegando no final de temporada em que classificar para Libertadores me parece uma condição para o Rogério ficar. Porque ele fala,
A gente precisa saber o que a gente vai ter no ano que vem. Eu tô aqui tentando. São Paulo disputou títulos, mas eu não vejo isso acontecendo no ano que vem. Ele falou isso. Então, para o Rogério deve ser muito desconfortável isso. Porque ele, como técnico, inclusive, tem sido campeão. Foi no Flamengo, foi no Fortaleza e no São Paulo ele não consegue. Isso deve ser muito frustrante para ele. E a frustração, ela está clara e evidente em todas as respostas dele na coletiva. Depois ele voltou a criticar a estrutura do clube, dizendo que os jornalistas só estão explorando uma vulnerabilidade que o clube deixou que acontecesse. Uma vulnerabilidade que o clube permitiu que fosse exposta. Por toda essa situação, dos salários atrasados, ou direitos de imagem, enfim, premiações, discussões, questões políticas e tudo mais. Aí depois ele disse sobre a sua responsabilidade, no que ele poderia ajudar. Ele disse que se ele tivesse 1 bi, 2 bi, ele comprava o clube. Não, Rogério, você tem que treinar o time, você tem que entender que a realidade é diferente, eu acho que você já entendeu, e tentar administrar da melhor forma, mas não ajuda, não colabora. A cada entrevista você demonstrar essa indefinição. O Rogério tem que definir para ontem se ele vai ficar ou não. Porque isso não só faz com que um clube que, segundo ele, não tem planejamento para 2023, comece a ter, porque o planejamento começa pelo técnico, e não tem como ter planejamento sem definir quem será o técnico, se será o Rogério ou qualquer outro. Então o Rogério precisa definir por isso e também para gerar mais segurança no elenco, na torcida, no clube, no presidente, em todo mundo. Ninguém sabe se ele vai ficar. Então essa historinha cansou. Mais um jogo em que a gente não fala da atuação, não fala das escolhas do Rogério e fala só na entrevista coletiva se ele vai ficar ou não. Porque ele não garante. Ele não diz, não, gente, eu tô com São Paulo, eu sou São Paulo, eu tô com São Paulo, meu contrato é só se não me quiserem. É diferente se ele falasse dessa forma. Não, ele fica dizendo, não, mas vocês têm que ver se vão me querer também. Mas por quê? Tem alguém que não quer? O São Paulo está num momento preocupante, não é de hoje. Eu acho o Rogério Ceni importantíssimo para o São Paulo, por tudo que ele conhece do clube, por toda a ascendência que ele tem sobre o clube, sobre o elenco, mas o São Paulo não pode ser refém de uma dúvida, de uma incógnita, de uma indefinição. O ano está terminando, vem Copa do Mundo aí, e depois, quando ela terminar, a gente já vai adentrar 2023. Essa definição tem que acontecer antes. Agora vem o Palmeiras. Ele não vai ter o Diego, que está machucado, Diego Costa, ele não vai ter o Rafinha, que joga como terceiro zagueiro ali, muitas vezes suspenso também, ele não vai ter o Léo, que foi expulso, num pênalti que aconteceu, tá? E sem disputa de bola ali impedindo uma chance clara é lance para vermelho, então é pênalti vermelho. Não teve nada de errado nisso, mas ele vai ter a sua defesa esfacelada para o jogo contra o Palmeiras, o melhor ataque do campeonato, um time babando por título e ainda querendo vingança depois do que aconteceu na Copa do Brasil. Só que se até lá, nessa semana toda, continuar a mesma coisa, e aí o time perde para o Palmeiras, e aí? Aí vai de novo para a coletiva, não sei se eu fico, não sei. Isso tem que acabar logo para ontem. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!